Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Salvatore e eu tô aqui para começar uma série nova aqui no canal, a gente vai falar sobre a profissão Dev Android nativo. Então nesse mês aí eu já falei um pouquinho sobre no vídeo da semana passada, agora eu vou contextualizar um pouco sobre como é essa profissão, o que faz no dia a dia, e nas próximas semanas a gente vai começar a trazer conteúdo técnico, vai começar a trazer algumas aulinhas aí completamente gratuito aqui no YouTube. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Para a gente começar, já deixei uma apresentaçãozinha aqui preparada para a gente. Então, o primeiro passo para a gente falar é dar um overview sobre essa profissão. Ela está dentro da plataforma Apps Mobile, então a gente vai trabalhar com desenvolvimento de aplicativos. E a profissão é Dev Android nativo, então esse Dev vem de Developer ou também desenvolvedor ou desenvolvedor é o que aparece. Existem outros nomes para essa profissão, mas com isso a gente consegue sintetizar bem os nomes, o nome principal aí. A gente está falando de desenvolvimento específico para a plataforma Android, então a gente não vai desenvolver coisas para iOS, e a gente também está falando de desenvolvimento nativo, ou seja, a gente vai conversar com a linguagem direto do celular, diferente de outras soluções que você desenvolve com intermediários no meio. Então, é uma profissão aí não tão comum se você for analisar no mercado, tem menos pessoas aí estatisticamente, mas isso faz ser interessante também porque diminui a concorrência e principalmente tem vários potenciais aí saber essa tecnologia, até se você não for desenvolver de forma nativa, tem coisas interessantes, mas eu falo sobre isso mais pra frente aí dentro do curso. Os níveis que a gente vai trabalhar, como qualquer nível dentro da Salvatore Academy, a gente começa no iniciante, vai até o especialista, então para o início aí, se você não sabe como é que funciona essa profissão e tal, fazer os cursos desse nível iniciante, eles são sempre gratuitos aqui na plataforma, então você pode experimentar, saber como dar os primeiros passos aí, sem precisar contratar nada ou pagar nada do tipo. Para a profissão Dev Android nativo, eu separei aqui alguns tópicos que são interessantes a gente passar por eles. Então, responsabilidade, saber o que é responsabilidade sua como Dev Android nativo, qual que é a sua rotina do dia a dia, para você ver se aquilo faz sentido, se apetece, as tecnologias que tem dentro desse setor, quais são as profissões relacionadas, se eu quiser trabalhar com outra profissão, o que eu faço, quais são as principais soft skills para quem estiver desenvolvendo nessa área, os cargos na gringa, para a gente saber quais são os nomes também, se você estiver buscando alguma vaga internacional, cada vez mais tem gente fazendo isso, e salários e vagas, para a gente ter pelo menos um gostinho aí de quanto que essa profissão ganha e qual que é o número de vagas que tem, só para a gente sentir um pouco. Eu sou o Paulo Salvatore, como eu já comentei, então eu tenho bastante experiência aí com educação. Atualmente eu sou CEO na Salvatore Academy, a minha graduação em jogos digitais, eu lancei um livro de Android nativo, então tem várias coisas interessantes. Fui CTO um tempo também numa startup na Califórnia e dou aula em MBA, graduação, Samsung Ocean, FIAP, várias outras unidades, já ensinei na Rocket City, iFood, enfim. Então tenho bastante experiência com isso e agora estou 100% dedicado para o projeto da Salvatore Academy, então serei seu professor aí, literalmente todos os vídeos educacionais da Salvatore Academy, tem bastante coisa para a gente aprender junto e para eu compartilhar de conhecimento com vocês. Voltando aqui para o Android nativo, as responsabilidades que alguém nessa profissão tem. Primeiro, desenvolvimento e projeto, acho que essa é a mais essencial. Então, criar aplicativos simples para dispositivos Android, aqui simples relativo, você pode criar alguma coisinha mais complexa também, mas enfim. Aprender a transformar ideias em interfaces visuais. Esse acho que é uma principal habilidade ou principal responsabilidade que essa galera tem, de você conseguir pegar uma coisa que está só na mente, 100% bem abstrata, e transformar em algo, uma interface visual, conseguir enxergar aquilo no aplicativo. Dependendo da empresa que você está, essa interface também vem já pensada, algum designer ali já pensou, então você precisa só executar, facilita. Mas é bem relativo, né? Tem empresa que o dev faz tudo, tem empresa que divide a responsabilidade, depende muito de onde você vai entrar. Segundo ponto, performance e qualidade. Isso aqui é bem importante. Garantir que os apps criados funcionem corretamente. Parece óbvio, mas isso aqui é vital, porque muita gente não testa 100% ou não está estressando a aplicação o máximo que consegue e não consegue entregar uma aplicação que funciona. Então, às vezes, simplificar a aplicação, mas entregar algo que funciona, que está sem bugs e tal, funciona muito bem. Aprender a identificar e resolver pequenos problemas no aplicativo, isso aqui é um ponto bem interessante também, principalmente a parte de identificação, é uma habilidade que você vai desenvolver cada vez mais, saber olhar aquele organismo que não está funcionando também e saber por que ele não está funcionando e o que precisa fazer para funcionar. Terceiro ponto, compatibilidade. Então, é muito importante você entender que existem diferentes modelos e versões de dispositivos Android,
Eu nem sei qual o número que tá hoje, mas assim, na última vez que eu olhei a loja tinha 7.000 diferentes aparelhos. Hoje em dia deve ter, sei lá, uns 15. E isso pode impactar no funcionamento do aplicativo. Às vezes, diferentes fabricantes mudam coisas no sistema operacional, ou até versões mais antigas não suportam tais coisas. Então, saiba que você vai trabalhar num ambiente que tem muito dispositivo e você precisa trazer compatibilidade. Claro que isso é uma coisa que vem ao longo do tempo, beleza? Esses problemas aparecem, isso vem muito com a experiência, mas é importante já saber que essa é uma responsabilidade. Quarto item, comunicação e integração. Então, aprender a colaborar com colegas, trocando ideias, recebendo feedbacks sobre aquilo que a gente está fazendo. Isso aqui é bem importante, não dá para fazer as coisas sozinho, você precisa de ajuda, precisa saber trabalhar com a galera, precisa saber se comunicar. Por mais que às vezes a galera da programação gosta de ser aquela pessoa da caverna e tal, que não quer falar com ninguém, aqui é muito importante a gente entender o poder e o potencial que a gente tem quando a gente consegue trabalhar em conjunto com as pessoas, principalmente porque desenvolvimento de software não é algo simples, é bem complexo, quanto mais ajuda, melhor. Quinto item, segurança. Então é muito importante ter noções básicas de como proteger as informações inseridas no aplicativo. Parece simples, mas na prática isso não é tão simples de fazer. A gente tem que entender que a gente está desenvolvendo para um dispositivo de celular, é um dispositivo Android, é um dispositivo que toda aplicação que a gente desenvolver vai rodar diretamente nele. Então isso significa que as pessoas têm acesso a tudo que está dentro do nosso aplicativo. Isso significa que se a gente colocar uma senha dentro do aplicativo e achar que ela está protegida, qualquer pessoa pode pegar o app e extrair. Então saber como proteger essas informações é algo que a gente vai aprender durante o curso, que é bem importante. E por fim, a sexta responsabilidade é o lançamento. Então conhecer o processo básico de como o aplicativo é publicado na Play Store é fundamental para a gente conseguir dar vida às nossas ideias e enviar essas ideias aí, esses apps, para as outras pessoas. Falando um pouco sobre a rotina, aqui eu tentei preparar a minha melhor versão de rotina de dev de segunda a sexta. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que nas minhas equipes a sexta-feira é bem diferente do que está aqui, então eu sei que times diferentes vão funcionar de maneiras diferentes, mas é que é mais para a gente ter uma ideia geral de quais são as ações que a gente vai fazer no dia e tal, mais para sentir como é que vai ser essa semana, porque eu acho muito importante. Primeiro, você vai começar o dia, deixa eu dar uma olhada nas minhas comunicações, deixa eu ver os meus e-mails ou as minhas mensagens, tentar identificar algumas urgências, alguns problemas que apareceram, ver feedback da galera ou comunicação com o time no geral. Então, segunda-feira é o dia de preparação para aquilo que você vai fazer na semana. Depois, geralmente a gente tem um alinhamento com o time, acho que praticamente todos os times fazem isso. É uma reunião ou um check-in, uma reunião semanal ali para a gente debater o que é prioridade, para compartilhar alguma atualização e para sincronizar esforço para garantir que a gente está todo mundo na mesma direção. A partir disso, vamos definir as expectativas, então lista as atividades planejadas para a semana, entendendo que podem surgir imprevistos ou reajustes ao longo da semana. Tem time que isso já vem pronto para a gente, essas tarefas são listadas por alguém que é gestor ou gestora ali da equipe, mas nem sempre isso pode acontecer, então é importante saber que esse é um passo importante, independente de como ele vai ser executado, tá? E aí, obviamente, agora a gente tá todo mundo na mesma página e tal, o alinhamento foi feito, bora desenvolver, porque é a parte mais prazerosa do trampo, né? Então, concentração é muito importante. Quando eu vou começar a programar, eu viro meu celular para baixo, eu boto meu celular no modo não perturbe, eu desligo qualquer distração que tenha, porque quanto mais concentração, significa que você vai conseguir resolver melhor os seus problemas. Programação é algo que você precisa ter concentração e parar para fazer. Então, se concentra para desenvolver ou corrigir alguma funcionalidade. Se você tiver algum desafio que aparecer, mantenha calma, pense em abordagem alternativa, entenda que a gente está só na segunda-feira, então você pode tentar buscar alguns insights, pode trocar ideia com a comunidade, pode buscar documentação, troca ideia com o próprio time, então entenda que problemas acontecem, mas você precisa saber lidar com eles e principalmente se organizar para às vezes dormir e voltar no dia seguinte com a cabeça mais fresca. Aí na terça-feira é o momento da gente testar, então você vai rodar algumas funções em diferentes dispositivos ou emuladores, vai tentar identificar alguma inconsistência. Claro que se você continua desenvolvendo alguma coisa, não tem muito o que testar ainda, ou está em planejamento, isso pode não ser que aconteça, mas aqui é mais para a gente simbolizar uma ação que é muito comum, tá? Volta para o desenvolvimento, avança no código, apareceu algum bug complicado, discute com colegas ou referencia documentações também, sempre ajuda. E aí, geralmente a gente tem uma reunião com o time, é muito comum times terem reuniões todos os dias de alinhamento ou reuniões rápidas, que a gente chama de reuniões diárias, 10, 15 minutinhos ali para alinhar, em que você vai responder o que você fez, o que você vai fazer, se você precisa de alguma coisa. Bem básico, não tem muita complexidade não. Então é o momento para alinhar sobre o progresso, discutir dificuldades, determinados próximos passos, isso vai acontecendo bem continuamente. E aí,
eu gosto muito de falar sobre as notas de trabalho em si, então é bem importante você manter um registro simples dos seus avanços, das suas pendências ou observações para você ter como futura referência. Principalmente você vai finalizar o dia, finaliza o dia, quando você está num momento muito cabuloso ali do projeto, finaliza o seu dia anotando algumas coisas para no dia seguinte você retomar a partir dessas notas. E principalmente quando você for atualizar o time com o que você fez, ter um registro simples disso vai te ajudar e principalmente vai mostrar para as pessoas que você se preparou para aquilo. Na quarta-feira, então, resolução de problemas, foco em bugs, inconsistências identificados em testes ou feedbacks, intervalos planejados. Aqui na quarta a gente já começa a cansar um pouquinho, então já começa a pensar também, pô, às vezes eu preciso tirar uma pausa para evitar o cansaço, manter a produtividade, a semana está no meio, ainda tem dias aí pela frente, então é importante saber equilibrar entre saúde mental e o foco ali em produção. Alinhamento com o time, isso aqui sempre vai acontecer, debater os status das tarefas, avanços e obstáculos, evitando termos muito técnicos. Galera da programação às vezes vai contar que está com problema e coloca lá 18 palavras técnicas que ninguém entende nada. Por mais que você esteja falando com outras pessoas técnicas, às vezes simplificar o discurso pode funcionar muito bem, ter uma comunicação menos caótica. Mas, se às vezes você precisa entrar no detalhe, a pessoa sabe o que está falando, aí beleza, pode trazer termo técnico de boa. É mais para ter aquele pensamento de vai com cautela, né? Conheça quem está falando antes de sair falando um milhão de coisas. Estudo direcionado, então se possível aí na quarta reserva um tempo para atualizações ou treinamentos específicos relacionados ao que você está produzindo. É bem importante se manter atualizado naquilo, então queria destacar esse ponto. Na quinta, integração do aplicativo, então unir diferentes componentes do aplicativo, garantindo que a interface e a lógica operem em harmonia. Às vezes a gente fica muito focado ali desenvolvendo uma parada específica e esquece que tem todo o restante, então parar um pouquinho para pensar que as coisas precisam se integrar e que às vezes aquilo que você está desenvolvendo de forma isolada pode não funcionar da maneira que você esperava quando você integra com algo, é importante eu destacar isso aqui para vocês, tá? Segundo ponto, verificação em equipe, você pode pedir para a galera testar rapidamente as novas implementações, fornecer feedback para você. Tem fluxos de equipe que já tem processos de revisão de código ou code review, e isso já acontece quando você submete um código, a galera já revisa e dá feedback. Se você não tem isso na equipe, você pode considerar pedir para alguém. Quando alguém olha o seu projeto ou o seu código, ele olha com outros olhos, então é diferente de você que está construindo. Por isso que essa parte para mim é muito importante para manter a qualidade sempre alta. E aí, análise de código em grupo, relativo aqui o grupo, né? Nem sempre você vai ter um time para analisar e tal, mas essa é uma prática que eu gosto de fazer de vez em quando, pelo menos em duplas aí. Avaliar e discutir os códigos feitos por membros da equipe, muito conectado com o lance da revisão de código, o code review que eu comentei, buscando otimizações e principalmente aprendizado mútuo. Quando duas pessoas debatem sobre aquele mesmo código, isso aqui tem um potencial gigantesco de absorção sobre aquilo. E principalmente é uma coisa que vocês podem fazer no curso também, de sempre buscar alguém para aprender em conjunto, para debater sobre aquilo. E aí, começa já a preparar para o final de semana, quinta-feira, a semana já está chegando no final, próximo dia é a sexta, então define o que deve ser priorizado e concluído antes do fim da semana, ajustando a carga de trabalho conforme necessário. Então esse é o momento de, opa, será que eu consegui fazer o que eu queria? Não consegui? Deixa eu adaptar o plano, porque sexta-feira ainda é um dia. E aí, sexta-feira, galera, é dia de fechamento, é dia de tentar encerrar as tarefas, de conclusão. Entender também que nem tudo pode ser finalizado em uma semana, então às vezes você precisa jogar coisas para segunda-feira também, então saber como separar isso. Organização, garantir que o ambiente de trabalho e o código estejam organizados para a próxima semana. Se você larga uma pendência na sexta-feira, para você retomar aquilo na segunda, é muito difícil retomar no mesmo pensamento que você estava. Então, às vezes, você pode anotar bastante coisa para você sobre como retomar, até gravar um vídeo explicando o raciocínio que você estava, vai te ajudar a se conectar com aquilo de novo na segunda. E aí, encerramento com a equipe, então celebra as conquistas, aquilo que desenvolveu, estoura uma champanhe, é um momento interessante aí para compartilhar conquistas também, celebrar junto, esse é bem legal. E identificar os aprendizados da semana. Sempre gosto de fazer uma retrospectiva e falar, tá, o que a gente fez, o que a gente aprendeu, enfim, pra gente sentir até que tem um progresso ali. E aí, momento de relaxamento, reserva um tempo para se desconectar e fazer algo prazeroso, é bem importante, final de semana tá aí, e todo mundo aí ser humano, precisa descansar, precisa refrescar a mente para conseguir retomar de novo. As principais tecnologias, avançando um pouquinho, falando sobre tecnologias em si, eu montei uma lista, mas, por enquanto, se você nunca viu falar nada sobre Dev Android, é um monte de sopa de letrinha, então não significa praticamente nada isso, mas aqui é só para a gente entender que
Toda vez que você vai iniciar numa profissão nova, você tem um kit de ferramentas com várias coisas. E essas são as tecnologias que a gente tem dentro do ecossistema Android, as principais. Tem várias outras, beleza? Então, a linguagem de programação que a gente vai desenvolver, a IDE, que é o ambiente onde a gente vai escrever código, isso aqui vem de Integrated Development Environment. Isso aí significa um ambiente onde a gente vai escrever código, onde a gente vai desenvolver e tudo está de forma integrada ali. Então a gente consegue em um software só rodar muita coisa. Aí o próprio Android em si, ele tem uma SDK dele, que é um Software Development Kit, é um kit de desenvolvimento de software onde a gente vai ter todas as funções ali para utilizar, Android API Levels, eu vou explicar também sobre isso na aula, várias bibliotecas, a gente vai usar todas essas que estão aqui na lista e mais várias outras, porque bibliotecas ajudam e aceleram muito o nosso desenvolvimento. Quando a gente for entrar nos capítulos de teste, existem bibliotecas, eu coloquei só 2 aqui para exemplificar, tem algumas outras. Quando a gente for subir o nosso aplicativo para a loja ou fazer o próprio arquivo ali para jogar direto no celular, a gente tem esses carinhas aqui, a gente vai usar no curso também. E por último, para entender o que está acontecendo, consumo de memória, mensagens de erro, para fazer toda essa ponte entre o dispositivo, a aplicação rodando e o nosso ambiente de desenvolvimento, a gente tem o Profiling and Debug. Então dá para ver que tem bastante tecnologia, já se prepara, a gente vai aprender aos poucos cada uma delas, mas essa é uma coisa que vocês vão ver muito, independente da profissão que vocês tiverem no ecossistema de tecnologia, tem muita sopa de letrinha, tem muito software para aprender. E aí, Paulo, não quero mais virar dev Android, quero experimentar alguma outra coisa, para onde eu posso seguir? Será que no futuro eu vou poder mudar de carreira? Aqui eu coloquei algumas profissões relacionadas, que se você segue na profissão dev Android nativo, você pode eventualmente migrar para algumas delas. Então, o Dev Android é essa mais genérica em si, que é o foco na criação e manutenção de aplicativos Android, e aí não necessariamente nativo, pode usar alguma outra tecnologia, mas o conhecimento nativo sempre vai te ajudar. Líder técnico Android, então se você quiser um pouco mais essa parte de liderança técnica, tomar decisão de arquitetura, planejar, é importante você conhecer sobre o processo de desenvolvimento, então geralmente a galera começa desenvolvendo e depois vai para a liderança. Arquiteto ou arquiteta de software mobile, então é essa pessoa que vai especificamente projetar a estrutura geral aí desses aplicativos. Engenheiro de teste Android, então essa pessoa se concentra na qualidade, criando e executando testes para garantir o funcionamento ideal dos aplicativos. Então é bem focado em testes em si, para rodar tudo, para estressar a aplicação e ver se ela está se comportando como deveria. Dev UI Android é uma pessoa especialista em design e implementação da interface do usuário. Então, dependendo de onde você está, não é tão comum, porque hoje em dia a galera quer pessoas que são mais versáteis, ainda mais no Android, mas também é possível você arrumar um trampo focado apenas em UI, simplifica bastante coisa do desenvolvimento. É uma profissão aí possível. Engenheiro ou engenheira de CI e CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Essa é uma coisa que a gente vai falar um pouco sobre, mas é automação de testes e processos de entrega de aplicativos mais constantes. Subiu uma modificação, vai direto para a nuvem e lança uma versão nova. Subiu uma versão nova, deixa eu testar ela antes para ver se está tudo funcionando. E tudo isso, quando a gente fala desse CI e CD, é automático, beleza? É sempre um robô fazendo. Então tem uma pessoa para projetar isso. E aí, consultor ou consultora Android, então ajuda empresas ou projetos específicos a otimizar ou iniciar suas práticas de desenvolvimento Android. Então agora que você tem bastante conhecimento sobre Android, você pode fornecer serviço de consultoria para falar para a galera, indicar caminhos e tal, e economizar principalmente dores que eles teriam no processo. Professor ou professora, instrutor ou instrutora de Android, aí sou eu. Ensinar ou capacitar pessoas em desenvolvimento Android, pode fazer curso, workshop ou tutorial. Então, a área da educação tem bastante gente contratando, sempre vai ser necessário. Eu até hoje não consigo ver um futuro ainda sem alguém ensinando alguma coisa, né? Mesmo com a inteligência artificial aí, ainda tem que ter alguém ensinando a inteligência artificial, pelo menos por hora. E por último, Dev Android Wearables, que são aqueles dispositivos vestíveis em si. Você consegue construir isso com Android, porque eles rodam, geralmente esses devices rodam Android, como os próprios relógios inteligentes, tem todo um ecossistema de coisas aí. Eu nem comentei, mas acho que, maquininha de pagamento dos Android, dá pra usar em tanta coisa aí, tem realmente muito potencial, não só do jeito tradicional que a gente pensa em aplicativo. As soft skills, eu listei aqui algumas soft skills que são importantes, comunicação, trabalho em equipe, resolução de desafio, autogestão, desenvolvimento pessoal. Então saiba que a gente não vai desenvolver só a parte técnica, a gente precisa desenvolver a parte comportamental também, e essas habilidades humanas ou habilidades de dia a dia vão fazer com que você se destaque. Tem muita gente que às vezes nem tem um conhecimento técnico, mas sabe
se comunicar bem, sabe trabalhar em equipe e consegue chegar em posições melhores até do que pessoas que são muito boas tecnicamente. Os cargos na gringa, coloquei os nomes aqui pra gente ter um feeling: Entry Level, Junior, Mid-Level, Senior, Principal, Staff, Engineering, Android Architect. Tem vários cargos que você pode ocupar, dependendo do nível que você tá. Então, mais para saber que existe um mercado fora do Brasil e você pode entrar nesse mercado tendo domínio do inglês ou fazendo alguns cursinhos simples ali. Tem uma mão de obra muito necessária acontecendo, então tem muita gente saindo do Brasil, indo trabalhar em outros lugares, inclusive trabalhando à distância mesmo. E aqui eu separei alguns salários, fiz uma pesquisa no Glassdoor para Android Developer especificamente. A média salarial tá nessa faixa aqui de 8.915, essa aqui de outras remunerações, mas o site em si está falando que a média é 16.500 por mês. Aqui é bem relativo porque, né, tem muita gente. Honestamente, eu não diria isso com média, mas assim, tô sendo fiel ao que tá aparecendo ali, né? Aqui, a pessoa de Android Developer mais baixa que tá aparecendo é 8 mil e a mais alta 30 mil, mas dá pra perceber que a maioria da galera tá ganhando nessa faixa aqui de uns 12, 14, 16, é nessa faixa. Mas assim, eu acho que para começar com desenvolvimento Android, algo que é mais palpável para a gente trabalhar é essa vaga que eu coloquei aqui, ó, de Junior Android Developer. Aqui tá falando 4.400 por ano, mas na verdade eu estimo que isso aqui é 4.400 por mês, tá? Uma pessoa que desenvolve Android nativo, por exemplo, como são poucas pessoas, também são poucas empresas que trabalham com isso, a gente consegue ter uns salários mais altos do que desenvolvimento web, por exemplo, que tem muita gente. E principalmente porque Android ele é um pouco mais complexo, né? Você trabalha com uma linguagem já um pouquinho mais difícil, tem algumas técnicas ali para aplicar, não é todo mundo que consegue, mas assim, já espera na faixa de uns 3, 4, 5 mil reais para quem estiver começando, isso já acaba sendo um pouco mais alto do que outras áreas em si. Então, mais para a gente ter como referência, essa pesquisa eu fiz em 16 de agosto de 2023, então esses números aí podem atualizar. Sobre vagas em si, Android Developer ele não tem tanta vaga, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no LinkedIn, 2.000 e poucas vagas de Android Developer em níveis diferentes, e na programação Android aqui na Cato, 240 vagas. Então já espera um número de vagas não tão alto quanto outras profissões que tem. Você pode olhar isso de duas formas, uma é, não tem muita vaga, então não quero me conectar com essa profissão, ou não tem muita vaga, mas ao mesmo tempo quantas pessoas se inscreveram nessa vaga. E eu costumo sempre ir na linha de, às vezes, menos concorrência também é melhor. Você se inscreve numa vaga de desenvolvimento web, tem 400 pessoas que se inscreveram junto com você. Se inscreve numa de Android, tem 10. Então quando a concorrência é menor, a galera costuma contratar pessoas que às vezes não estão tão boas ali, porque tem menos opções para escolher. Então aqui vai mais a dica. Agora você já tem uma noção bem completa sobre o que é essa profissão Dev Android nativo e dá para você tomar uma decisão um pouco melhor aí se você quer experimentar um pouco dessa profissão, se apeteceu, se não apeteceu. E assim, se você ainda está em dúvida, ou mesmo que você tenha tomado essa conclusão de não querer ir nessa profissão, o que eu recomendo é experimenta fazer a primeira fase. Experimenta o primeiro nível, que é o nível de iniciante. É um nível bem curto, é um nível bem simples. Dá para começar a ter aquele primeiro contato com o universo, desenvolver o primeiro projetinho e sentir se aquilo te apetece, se você curte desenvolver. Por esse vídeo a gente fica por aqui. Eu te vejo no próximo. Um grande beijo. Tchau, tchau.